Janeiro de 2021, segunda onda da Covid-19, a mais letal. Em meio ao sofrimento das famílias, algo inaceitável. Uma guerra política pelo poder explorava incessantemente a dor e jogava na lama reputações. Justas ou não, no centro de tudo isso estava ele, Marcelo Campelo, que assumiu a responsabilidade de organizar o que parecia impossível naquele momento. O caos do sistema de saúde, do cara que conseguiu acalmar a crise de oxigênio para acusado de corrupção e preso. Meses depois, inocentado de todas as acusações pelos próprios acusadores. Que sentimentos passam na cabeça de quem viu sua vida de cabeça para baixo num piscar de olhos? Nossa conversa hoje é com Marcelo Campelo. O que passa na cabeça de uma pessoa, isso é uma curiosidade que eu tenho, né? De ver a sua vida sendo virada de cabeça para baixo de repente, né? Você que é uma pessoa que sempre foi muito técnica, e aí meses depois você vê que tudo aquilo na verdade se dissipou, né? Mas deve ficar alguma coisa do ponto de vista emocional para quem passa por isso, não? Primeiro que eu tenho muita consciência da transitoriedade de tudo que nós passamos, não só na nossa existência como seres humanos, como pessoas, e muito mais ainda no exercício de algum cargo público, né? Então, no momento que você assina lá a posse de qualquer cargo público, seja do mais alto escalão até o mais baixo, você deve ter essa consciência da transitoriedade do cargo. Então, quando você entra já ciente dessa transitoriedade, qualquer missão que lhe passe por um ou outro motivo, você se sente muito mais em paz consigo mesmo e também com as outras pessoas. Porque o mais importante de como você entra é como você sai do processo. E no meu caso, eu saí dos processos pelos quais vivi, não somente recente, mas todos que eu passei na vida pública, com muita consciência do dever cumprido e com a consciência absolutamente tranquila em relação aos meus atos e da minha equipe. Eu percebi ali, eu estava dando uma levantada, né, em todos, são vários procedimentos, tem o do hospital, né, que é esse que foi o mais recente, divulgado e tal, mas tiveram outros, do uso da UTI aérea, tiveram todos aqueles que eu vi que envolviam o seu nome acabaram sendo arquivados e sequer chegaram aí à justiça, né? Isso. Quer dizer, foram arquivados ali no momento ainda inicial da apuração, né? Eu entendo muito bem os órgãos de controle no sentido, compreendo, na verdade, o trabalho deles, que é um trabalho excepcional. Em todos os órgãos que eu cheguei a ser gestor, eu sempre quis estar próximo aos órgãos de controle, porque é absolutamente impossível você ser o dono da verdade, o dono da razão. Controlar tudo, né? Controlar tudo, né? Então você é um gestor que tem ali, você ordena despesas, mas você tem uma grande equipe que trabalha, que pode ajudar, mas também, aliás, que sempre ajuda, mas que em algum momento pode também cometer alguns erros que é típico do ser humano. Então os órgãos de controle, eu tenho nas minhas gestões sempre eles com muito respeito e também com muita gratidão pela colaboração que eles sempre deram em todos os momentos. Todos esses processos, evidentemente que os órgãos de controle eles têm o dever da apuração, seja quando eles enxergam num blog, numa notícia de jornal, numa notícia de TV, um fato, né, que eles chamam lá notícia de fato, ou seja, publicou alguma coisa, existe uma fumaça, então eu preciso apurar. Então é dever deles, eles existem para isso. Ou mesmo quando há uma denúncia formal de um parlamentar, de uma pessoa física, alguém vai lá e faz uma denúncia formal sobre alguma situação, eles precisam também apurar, né? Então é dever deles fazer isso. O gestor que tem consciência disso, entende isso como natural e colabora para que isso aconteça da forma mais tranquila possível. E eu entendo que os arquivamentos dos processos que estão acontecendo um após o outro nos últimos meses, justamente esse reconhecimento do trabalho dos órgãos de controle de que a apuração e os atos que nós cometemos no passado foram absolutamente
corretos e legais, por isso os arquivamentos estão acontecendo. Agora, o senhor considera que, de repente, a quantidade e a forma como isso foi conduzido naquele momento tão difícil, a gente vai falar um pouco da pandemia, claro, isso talvez não tivesse também, porque pelo menos o que a gente conseguiu enxergar do outro lado aqui, observando tudo, era uma ansiedade muito grande política, de entender aquele momento como um momento de fragilidade da atual gestão e a partir daí empreender uma série de ações. Você acha que envolveu um pouco disso também nessas questões? Olha, a gente pode fazer uma analogia no momento de guerra, né? Que foi, na minha opinião, uma analogia muito forte em relação ao que nós passamos. As pessoas nas suas casas e a guerra acontecendo nas ruas. Nós estamos vendo agora ali na Ucrânia a ofensiva da Rússia, né? Então acontece isso, as pessoas ficam dentro de casa e as tropas ficam na rua trabalhando. É como se o vírus fosse as tropas ali na guerra e as pessoas que estão indo às ruas são aqueles que precisam, e os combatentes, que no caso eram as autoridades, os próprios órgãos de controle que tinham que estar fiscalizando, mas também os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, a polícia, etc., que precisavam, apesar da guerra estar acontecendo, tem que estar no front, né, para poder proteger a população. Eu entendo isso, né, então nesse momento eu acho que deveria ter um sentido de união mais forte, né? Não aconteceu. Os parlamentares, os órgãos de controle, etc., deveria ter uma compreensão maior. No Brasil nós temos uma cultura em relação aos gestores, né, de muito rigor, né? São muitas leis, muitas resoluções, muitas portarias que fazem com que o gestor fique muito temeroso em assinar, né? Existe até um livro que fala sobre isso, que fala sobre essa questão da ditadura e da legislação em relação aos gestores. Os gestores estão cada vez mais com medo de tomar decisões, o que é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque se você está sentado numa cadeira e você tem medo de tomar uma decisão em função dos históricos que a gente vê no Brasil, a gente demora a tomar decisão. E muitas vezes, principalmente numa pandemia ou numa situação de urgência, nós precisamos tomar decisões muito rápidas, né? No caso lá, de fato, os diversos órgãos de controle demandavam muito a Secretaria de Saúde na época, tanto que nós tivemos que reforçar o time do jurídico para poder dar essas respostas. Muita coisa mesmo. Eram muitas coisas, né? Não obstante nós estarmos, inclusive, junto com os órgãos de controle, num grupo de WhatsApp. Né? Todos estávamos lá e todo o tempo interagindo com ele, determinadas decisões. Mesmo assim, oficialmente vinha documento. Mas evidentemente que oficialmente o documento tem que entrar, né? E houve muita situação de documentos ir para um e-mail que não era aquele e-mail que estava sendo utilizado, ia para outro e tal. Então, até isso nós tivemos que disciplinar para poder ter um canal único de entrada de requisições, notificações, etc., e pedidos de resposta, para poder darmos vazão a isso. Até isso, quando eu assumi lá, no momento que eu assumi, nós precisamos criar um método para poder dar vazão às respostas aos órgãos de controle, e eu acredito que nós nos saímos bem nesse sentido, porque ao longo do tempo nós fomos tendo um entendimento melhor, ao ponto de que, por exemplo, na situação citada da requisição da Newton News, antes de fazer a requisição, eu convoquei uma reunião com os órgãos de controle para dizer, não tem jeito, o único hospital, o único espaço que nós temos hoje para ser utilizado é o Newton Lins, nós precisamos do espaço. Eu gostaria de comunicar a vocês que nós vamos fazer isso, mas por meio da requisição administrativa, para depois, quando ela encerrar, assim como fala a lei, nós apurarmos o valor justo e assim efetuarmos os pagamentos. Ou seja, mesmo com isso, as demandas depois vieram. Depois vieram assim, foi uma surpresa porque foi tudo muito transparente, muito claro, muito comunicado previamente, muito, né? Mas assim, não cabe a mim justificar, querer confrontar uma decisão. Foi uma decisão judicial que tem que ser cumprida primeiro e depois a gente vai atrás das informações, das respostas e também de passar primeiro para os familiares, depois para os amigos mais próximos, depois para os colegas de trabalho e depois para a sociedade a verdade dos fatos que precisa ser colocada para tranquilizar principalmente aqueles que me conhecem.
Pois é, eu queria, antes de a gente aprofundar um pouco mais, a gente voltar um pouquinho na história e entender como é que o Marcelo foi parar na Secretaria de Saúde, né? Eu estava dando uma olhada na sua formação, você é engenheiro, né? Enfim, tem uma formação aí em saúde básica, né? E tal, alguma coisa relacionada a isso, alguma coisa relacionada a saneamento básico. Saneamento básico. Exato, desculpa, usei a expressão errada. E aí, de repente, você foi para a Secretaria de Saúde, queria que você explicasse um pouco isso, até porque isso é uma coisa que eu defendo, que o engenheiro, ele talvez seja o profissional que tenha mais capacidade assim, para atuar em várias situações. A nossa formação é uma formação acadêmica, é uma formação de gestão, né, basicamente. Então, o engenheiro civil, que toca uma obra, ele começa desde a origem, não existe nada, e daqui a pouco ali tem uma edificação, uma estrutura. Isso vem desde do planejamento, do projeto. Então, a nossa cabeça é PDCA puro, né? É o sistema de planejamento e de execução e de controle puro. A gente é muito cartesiano nesse aspecto, né? Então, no início do governo do governador Wilson Lima, na transição eu fui o responsável pela comissão de infraestrutura. Eu que coordenei a transição da infraestrutura no governador Wilson Lima, preparei os relatórios, visitei 7 órgãos do governo, fiz todo o relatório de transição, e depois disso o governador me convidou para ser secretário executivo da CEINFRA, que é dirigida pelo secretário Carlos Henrique. Carlos Henrique, e também ele me convidou para ser coordenador executivo da UGPE, que até então tocava o Prosamin e o Prosai Maués na época, são 2 programas do BID. Né? E como eu já tinha tido experiência no governo do professor José Melo, de 2 anos e meio na UGPE, eu já conhecia bastante a estrutura, então, por essa experiência, ele me convidou para tocar também para a UGPE em paralelo com a CEINFRA. E assim nós ficamos, 2019 até abril de 2000, meados de abril de 2000, final de abril de 2020, né? Quando começou a pandemia, todos os servidores foram para home office, né? E nós, muito preocupados, nós víamos ali a Secretaria de Saúde com muita dificuldade, né, de pessoal. E nós sempre nos colocando à disposição para saber o que nós podíamos fazer, etc. Foi quando o governador, em função dos afastamentos dos profissionais de saúde, tanto da parte administrativa quanto da linha de frente dos hospitais, adoecendo e tendo que se afastar, nós precisamos reforçar. E nós fomos ajudar naquele momento lá a Secretaria de Saúde, nesses processos administrativos, etc. Durante esse período, o governador, depois disso, precisava fazer uma mudança administrativa na Secretaria Executiva da Saúde e me convidou para assumir, saindo da CEINFRA de executivo, indo para a Saúde como secretário executivo lá também para ajudar, então, a secretária na época. E eu continuei com a UGPE, tocando em paralelo esse trabalho. Entendi. Bom, aí você, quando assumiu, eu me lembro que você assumiu ali em maio, que foi assim, no meio, vamos dizer assim, aliás, entre uma onda e a outra. Estava na descendente da primeira onda. E ali a gente já acumulava uma certa experiência, né, do que era o Covid e tal, ainda não tinha muita informação, muito pouco, né? Muito pouco, mas já tinha ali uma experiência inicial, sim, né? Sim. E aí a gente foi para um segundo momento, que foi aquele momento, talvez o mais impactante da história do Estado, né? Enfim, todo mundo fala disso, que foi o início do ano seguinte, né? E a gente viu claramente assim, o Estado realmente sendo desafiado a enfrentar aquilo. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Imagino que tenha sido uma experiência, do ponto de vista profissional, muito engrandecedora, assim, porque você é levado ao limite, né, Marcelo? Nós, quando assumimos, imediatamente começamos a elaborar um plano de contingência, ou revisar o plano de contingência que já existia, né? Evidentemente que, como você falou, era uma situação absolutamente nova, um vírus que ninguém conhecia, que estava assolando não só o Amazonas, mas o mundo todo estava sendo assolado por aquele vírus, países em desenvolvimento, países muito desenvolvidos, sofrendo da mesma forma como nós sofremos aqui. Então nós imediatamente fizemos um plano de contingência para uma eventual segunda onda, porém a única referência que nós tínhamos era a primeira onda. Era a primeira onda, né? Os dados, né, que você fala, existia né? muitas opiniões divergentes em relação
que muitas das pessoas já haviam sido contaminadas, portanto, a segunda onda poderia ser menor que a primeira, etc. Tanto que o plano de contingência foi elaborado pela equipe da Secretaria de Saúde, olhando o pico da primeira onda, né? Então, foi elaborado considerando a pior situação como sendo o pico da primeira onda, né? E foi assim nós fizemos, dimensionamos todas as estruturas em relação ao pico da primeira onda e assim seguimos. Agora, a experiência como profissional nesses meses que sucederam foi uma experiência incrível, porque alguns colegas me alertaram quanto à possível dificuldade que eu teria na saúde, porque a maioria eram servidores concursados, de uma outra área, né? Outro ritmo de trabalho, etc., né? E me alertaram que eu teria dificuldade principalmente com os servidores. Aí eu encontrei absolutamente o inverso do que me falaram lá. Por quê? Eu percebi na conversa com os servidores e recebendo os servidores, os dirigentes, etc., que eram pessoas absolutamente dedicadas, muito competentes, muito capacitadas. Muitos servidores ali com mestrados, doutorados, muitas especializações na área de saúde, né? Muitos com experiência em gestão também, e que eu percebi que ali faltava apenas eles serem ouvidos e colocar ali os projetos que estavam há anos nas gavetas em prática, né? Foi quando a gente reuniu todas essas ideias dos servidores da saúde e dirigentes da saúde e criamos o programa Saúde Amazonas, que foi lançado em setembro pelo governador Wilson Lima e que está até hoje sendo tocado. São diversas ações estratégicas com diversos projetos sendo executados ao mesmo tempo, né? Agora, a relação com os servidores, os dirigentes, o sentimento de rede de saúde que nós conseguimos criar com os servidores, isso não, assim, a experiência foi muito rica, e principalmente a relação com as instituições, né? A gente viu que a gestão da saúde precisa estar de mãos dadas, é um sistema mesmo, federal, estadual, municipal, é tripartite, né? Nós precisamos todos estar juntos, e quando há um desequilíbrio nisso, que nós enfrentamos isso em 2020, principalmente, durante uma estrutura da Prefeitura de Manaus que não estava conectada. Ignorou, né? Ignorou praticamente o que estava acontecendo, e isso fez muita diferença do ponto de vista negativo quando houve o pico da segunda onda. Da segunda onda. E aí, falando da segunda onda, a gente não tem como não falar, mas eu queria fazer só uma pergunta para a gente tentar resumir a segunda onda, que é o seguinte: você acredita que a Secretaria de Saúde, o Estado, fez tudo o que era possível naquela falta de oxigênio, naquela possibilidade ali de problema, ou é possível admitir que ali a gente, de alguma forma, o Estado possa ter cometido algum equívoco? Olha, nós fizemos tudo o que era possível dentro do conhecimento que se existia. Eu estava vendo há algum tempo um vídeo que circulou no dia 6 de janeiro de 2020, ou seja, no mesmo período que nós estávamos começando a subir aquela onda da segunda onda, mais fortemente, né, de Los Angeles, dos Estados Unidos. É uma matéria da Globo News que está qualquer pessoa rede, pode pesquisar, colocar lá Globo News 6 de janeiro de 2020 e ver uma matéria da Globo News falando sobre os hospitais de Los Angeles. O mesmo cenário de Manaus. As filas de ambulância paradas na frente dos hospitais, querendo colocar o paciente nos hospitais, não tendo vaga, a questão do oxigênio, congelamento de tanques de oxigênio por conta da alta demanda. Então, assim, pacientes indo a óbito dentro das ambulâncias, os médicos tendo que, né, ali diminuir a oferta de oxigênio, lá na matéria, não aconteceu aqui em Manaus, mas lá na matéria dizia que eles tinham que escolher o paciente que era melhor, tinha uma orientação da rede de saúde lá para escolher os pacientes mais jovens. Tinha mais possibilidade. Etc, mais por sobreviver, etc. Então, assim, uma realidade muito parecida com o que nós vivemos aqui, e nós estamos falando de Los Angeles, nos Estados Unidos, que não existe nenhum problema de logística, né? Então, se nós avaliarmos o que aconteceu, foi uma semana para a gente ter o primeiro sinal da empresa que fornece oxigênio e que controlava
os Tudo muito níveis, rápido, né? Então você tinha aí que sair de 25, 30 mil metros cúbicos de oferta de oxigênio para a rede toda, particular e pública, para 80 mil em uma semana, né? Por dia de consumo, né? Então, assim, nós fizemos tudo que era possível, acionamos todos os meios possíveis, mas a demanda, né, era muito crescente, inclusive, como eu sou da área de exatas, a gente tem conversado muito com especialistas da área e a gente já tem algumas simulações de que nenhum modelo matemático no mundo poderia prever o que aconteceu, o crescimento num período tão curto de tempo do que aconteceu aqui. Mesmo se eu tivesse aplicado o melhor modelo matemático do mundo naquela época, com os dados que nós tínhamos, ele ainda ia dar um déficit que eles vão publicar depois, mas assim, um déficit bem significativo, que daria um erro gigante. É tipo assim, eu ia aplicar e falava assim, olha, eu preciso colocar 1.000 leitos de TIs, mas alguém fala, não, você é louco, vai colocar 1.000 leitos de TIs, como? Não, porque ninguém ia acreditar na necessidade do modelo, então é impossível isso acontecer. Isso é um negócio interessante, porque assim, quando a gente fala do depois, é muito fácil, né? Ah, sim, mas olhar para trás. Você olhar para trás e dizer assim, não, tinha que ser feito isso e tal. O problema é você conseguir enxergar, que é exatamente isso que você está falando, a necessidade antes de sequer se você saber que vai existir essa necessidade. E vale ressaltar que existiam calculadoras epidêmicas sendo utilizadas no mundo todo e no Brasil. E oficiais, por exemplo, a calculadora epidêmica. O que é uma calculadora epidêmica? Você joga os dados ali e ela faz umas projeções, né, de óbitos, de casos, de necessidade de leito, de TI, necessidade de leito. Então, a nossa calculadora epidêmica, que foi uma calculadora elaborada pela OPAS, junto com o Albert Einstein, Ciro Libanês, etc., era a que nós utilizávamos para fazer as projeções. E nós utilizamos, só que ela, no caso daqui do Amazonas, em Manaus, ela teve que ser modelada depois por conta de que saiu completamente fora dos parâmetros, né? Então, assim, realmente, olhar para trás é muito fácil, né? E, principalmente, estar lá, no meio do olho do furacão, para tomar decisões com dados do dia anterior, é muito mais complicado. E né? Isso se conecta exatamente com aquilo que a gente falou no início, né? Os questionamentos dos órgãos de controle diante de um cenário de guerra, onde você tem que responder aos órgãos de controle, mas ao mesmo tempo ser demandado a tomar essas decisões porque vidas estão sendo colocadas em risco ali. E eu quero fazer aqui um registro da absoluta transparência do governador Wilson Lima, das nossas equipes de saúde naquele momento, porque sempre os órgãos de controle eram comunicados previamente às tomadas de decisão. Sempre. Então, assim, se ia sair da fase laranja para vermelha e tal, para roxa, sempre a gente reunia, via os dados, fazia uma reunião depois, olha, vamos sair dessa fase para essa. E também no inverso era a mesma coisa. Até hoje o governador tem esse procedimento do comitê de crise, saindo de uma fase para outra, vai anunciando e vai fazendo as reuniões com os órgãos de controle. E também quando houve o problema da iminente falta de oxigênio, nós fizemos uma reunião com os órgãos de controle. E avisaram. E avisamos que ia ter problema, que tem uma emergência, que nós estávamos preparando a rede para ter o menor impacto possível. Perfeito. Bom, aí a gente vê o Marcelo voltando ali para aquela, respondendo as questões todas, e aí você falou do respeito que você tem aos órgãos de controle, isso ficou muito claro, né? Entendendo o papel do órgão de controle, mas esses órgãos em algum momento chegaram a pedir a sua prisão. Você considerou isso um excesso hoje, olhando o resultado dos arquivamentos e tudo? Você achou que, de repente, foi excessiva essa medida? Tendo em vista o resultado agora, né? Quando aconteceu, foi uma grande surpresa, né? A gente queria entender o que estava acontecendo, né, naquele momento. Eu considero hoje, pelos os arquivamentos que estão se sucedendo, foi uma grande injustiça, né? Porque houve ali uma precipitação, né? Até porque o objeto da denúncia lá do Ministério Público Federal, ele já tinha sido objeto do Ministério Público Estadual. Eles pediram as informações, nós prestamos as informações, e no processo do MPF, eles pedem a informação do MP, o MP dá essa informação, encaminha a eles as nossas respostas. E mesmo assim houve a operação. Então,
evidentemente que o tempo vai dizer, né, o que é isso. Volto a dizer, absoluto respeito aos MPF, ao STJ, etc. Porém, a verdade é o que está dentro do processo e por isso o MP arquivou esse processo e a sequência disso certamente será o arquivamento em outros órgãos também. Bom, Marcelo, aí você retoma o seu trabalho na UGPE. Queria que você falasse um pouco para o pessoal que não conhece, é uma sigla relativamente nova, só o meio jornalístico conhece, político e tal, mas a grande população, de repente, talvez não tenha noção do que essa unidade gestora faz. Primeiro dizer que eu nunca deixei de estar na UGPE, né? Era um trabalho que eu acumulava os cargos ali. E sempre ia na UGPE. A UGPE é uma unidade gestora de projetos especiais, né? Que ela foi criada em 2006, na época da criação do Prosamin, foi criada como o GPI, que só cuidava do Prosamin aqui em Manaus. Em 2015 houve uma reforma administrativa, transformaram em UGPE para projetos especiais, aí abarcando outros tipos de demandas que não somente o Prosamin de Manaus, mas como o Prosai Maués, como na época tinha um projeto do Prosamin CAF, que chamava, e outros projetos que estavam soltos pelo governo. O governador da época concentrou tudo na UGPE. E eu, inclusive, na época, eu fui o gestor dos 2 anos e meio daquela época. Mas vale ressaltar que, mesmo estando na saúde, a gente tocava os projetos, porque nós estávamos concluindo, tínhamos concluído o Prosai Maués, estávamos concluindo o Prosamin 3, que é o Prosamin que foi executado ali na Bacia do São Raimundo. Certo. Então nós estávamos executando as obras ali da margem esquerda do São Raimundo, ali no Bariri, aquela ligação na Matinha ali com o centro. Com ali, Aparecida, né? Com Aparecida, criamos aqueles parques, toda a rede de esgotamento sanitário, a rede de água, estávamos construindo a estação de tratamento ali do Educandos, enfim, diversas obras que nós estávamos tocando no âmbito do Prosamin 3. Então nós precisávamos, e essas obras, apesar de um momento da paralisação, naquele momento do pico de lockdown, né, na cidade, tiveram que realmente ser paralisadas, mas depois, no avanço, elas foram voltando a acontecer de forma com bastante segurança sanitária, mas elas não pararam, tanto que em outubro de 2021, nós fizemos o encerramento do Prosamin 3, né? Ou seja, nós trabalhamos mesmo na pandemia, e vale ressaltar o grande apoio do BID em relação à pandemia. O BID foi um órgão que, através do Prosamin, conseguiu direcionar recursos, por exemplo, para a reforma do João Lúcio. Olha só. Aquela reforma que foi feita no João Lúcio, na verdade, modernização das instalações que estavam muito precárias, de alta tensão, baixa tensão, ar-condicionado, estação de tratamento, toda a parte que a gente chama de utilidade do hospital, ela foi completamente nova no João Lúcio. Pelos recursos do BID. O BID deu um recurso lá para ser tocado isso. E também, evidentemente, que o BID financia alguma parte de gerenciamento das equipes do Prosamin. E quando essas equipes foram para a linha de frente para ajudar nos hospitais, evidentemente que aí tem uma colaboração do BID, claro, porque elas estavam sendo financiadas. Por isso que nós fizemos um agradecimento, inclusive formal, ao BID, foi muito bacana. Tem um vídeo muito bonito que nós fizemos agradecendo ao BID, mostrando que foi a nossa luta aqui e quantas vidas o BID também, de uma forma indireta, conseguiu salvar, né? E aí nós continuamos tocando em paralelo ao GPE, que cuida, estava finalizando ali o Prosamin 3 e, em paralelo, preparando um novo programa, que nós estamos chamando de Prosamin+, que é uma nova roupagem do Prosamin, incorporando tudo que deu certo nos 3 primeiros programas e melhorando aquilo que pudesse melhorar no novo programa. Porque o Prosamin ele consta no programa de governo do governador Wilson Lima desde 2018. Então lá tem uma parte que ele fala do Prosamin e diz assim, nós vamos dar continuidade ao Prosamin e melhorá-lo naquilo que for possível, inclusive estendendo ao interior do Amazonas. Eu entendi, assim, você explicando, que a UGPE ela é uma espécie de secretaria que trata de infraestrutura, mas ela tem aspectos sociais. Isso. Ela une trabalhos sociais ali, porque se tratam de áreas específicas onde você tem que fazer, além da obra, da parte de infraestrutura daquele local, você precisa tratar também de questões sociais, é isso? Porque assim, o Prosamin é um programa
que dentro do BID é dentro da área de saneamento. Então, o programa de saneamento, né, que faz intervenções de obras em áreas específicas, que nós chamamos área de intervenção. Por exemplo, Prosami 3, área de intervenção, bacia do Igarapé do São Raimundo, ali, naquela área ali da Aparecida. Então, ali é um projeto. Pega ali 5. Então, ali é aquela intervenção. Nós fazemos a delimitação dessa área, existe um decreto específico para essa delimitação, e a partir daí, esse decreto fala, esta área é a área de intervenção do Prosami 3. A prova tem um decreto que nós chamamos de Plano Diretor de Reassentamento. Por que nós temos a área social do Prosami? Porque nós precisamos fazer o reassentamento das pessoas que estão numa condição insalubre, de risco, morando em palafite, sujeito a doenças ali no meio do Igarapé, e nós precisamos tirar essas pessoas e colocar em lugares melhores. É isso que o programa faz. Para esse contato com as pessoas, com o Prosami, existe um plano diretor de reassentamento, que a gente diz lá dentro desse plano que é a Bíblia do Reassentamento, que eu sempre digo na UGPE que é o coração da UGPE, são as pessoas, o tratamento com as pessoas. Então nós dizemos lá quem são os nossos beneficiários, qual é a solução de reposição da moradia que ele vai ter. Então assim, ele está numa palafita no meio do Igarapé, tá, mas em troca dessa saída dele para lá, o que eu vou dar para ele? Existe um leque de possibilidades que pode ser desde o apartamento, o bônus moradia, que é o programa compra uma casa em algum outro lugar, ele sai daquela casa e vai para lá, a sua escolha, né? Pode ser, dependendo da situação do morador, do tipo de situação, se ele não for proprietário ou morador, ele for um inquilino, ou ele for um cedido, ele recebe um aluguel de até 1 ano para ele poder ir para outro lugar. Né? Se ele for comerciante, ele ganha ali um fundo de comércio, ele é indenizado também para ele poder abrir um comércio para ele em outro lugar. Então todos esses aspectos são previamente estudados e eles vão para um plano de reassentamento. Isso é estabelecido um valor para isso, e esse valor compõe o contrato de empréstimo com o banco. Perfeito. Entendeu? E aí a gente tem condições de dar melhores condições para os moradores da área aceitarem esse reassentamento. E por isso que o Prosami é de sucesso, o Prosami é financiado pelo BID, porque ele realmente transforma a vida das pessoas, tirando uma situação muito ruim para uma situação melhor. Perfeito. Bom, aí eu vi que em Maués vocês fizeram um projeto bonito, lá foi entregue acho que 1 ano e pouco atrás, né? Maués foi entregue em outubro de 2019, eu lembro Prosai Maués. Prosai, exatamente. Prosai Maués, ele é a experiência do Prosami em Manaus no interior, é programa de saneamento socioambiental do interior, aí Maués, né? Então lá Maués é uma situação, foi um programa exitoso, financiamento do BID, nós construímos lá rede de coleta e tratamento de esgoto, rede de água nova, nós fizemos reassentamento de 220 famílias, lá na área que habitavam ali aquelas lagoas que cortam Maués, nós fizemos obras de urbanização, obras de praças, enfim, foi um programa muito exitoso. Nós tiramos Maués de 0 de coleta e tratamento de esgoto para 56% de cobertura e tratamento de esgoto. Acho que nem Manaus tem isso. Não, Manaus tem 20 e poucos por cento. Né? E nós construímos uma estação de tratamento de esgoto em Maués que já está projetada para absorver a totalidade da zona urbana. Então, quando o Maués crescer no sistema de esgoto, essa estação já está preparada para isso. E nós aumentamos a reservação de água de Maués. Maués tinha um problema sério de abastecimento de água, porque quando faltava energia, a água também acabava, porque era abastecida por poços artesianos com pouca capacidade de reservação. Então nós construímos 7 novos tanques de reservação lá. Maués foi 7 vezes maior a capacidade de reservação lá. Hoje, se Maués faltar energia durante 24 horas, ainda tem água em reserva para abastecer a cidade. Muito legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final e eu estou vendo aqui que você trouxe o projeto mais, o que é o Prosami Mais, não é isso, Marcelo? Isso. Queria que você falasse um pouco, que eu acho que é essa nova fase aí que está se iniciando, né? Isso, aqui o Prosami Mais é um programa que nós, como eu falei, estávamos preparando desde meados de 2020, né? A contratação de um projeto desse é muito demorada porque, como é um financiamento externo, precisa do aval da União. Então, para a União dar o aval, ela precisa de todo um ritual dentro do governo federal que é longo, né?
E aí nós conseguimos aprovar no governo federal, aprovar no BID, né, no Banco Interamericano, preparamos o programa e nós chamamos de Prozami Mais, esse novo programa, que é a primeira experiência do Prozami na Zona Leste de Manaus. Olha só, então, Prozami na Zona Leste. Nós temos aqui os 3 primeiros Prozamis que foram construídos, e o Prozami Mais é essa área aqui, que vai lá no Armando Mendes, na comunidade da Sharp, e se estende até aqui, naquela área chamada Manaus 2000, ali próximo da Seduc. Sim. Ali próximo daquele viaduto da na entrada ali do distrito ali, né? Isso, pronto. Ali vai se estender até ali. Então aqui nós vamos ter 648 unidades habitacionais, nós vamos ter 48 quilômetros de rede de esgoto, 6 elevatórios, estação de tratamento de esgoto, 100% da área vai ter abastecimento de água, vamos ter reassentamento, vamos tirar de dentro dos igarapés 2.540 famílias, quase 13 mil pessoas sairão dessa condição, vai ter o reassentamento aqui. Enfim, são várias ações aqui dentro, novo Prozami, que nós vamos transformar essa área que engloba vários bairros aqui, 42 milhões de investimento em 5 anos de programa, né? Só de reassentamento são 160 milhões. Né? Aqui nós temos todo um detalhamento, aqui é um book que a gente faz para explicar o programa, mas assim, para efeito de imagem, nós temos aqui, ó. Como vai ficar, para você ver, ó. Aqui é a comunidade da Sharp, ali na Zona Leste. Essa área depois aqui a gente vai, para quem está assistindo aí, a gente Isso. vai colocar no vídeo para você e depois aqui, por exemplo, essa imagem. A transformação a da forma área, como vai ficar, depois, né? Então nós temos várias imagens aqui que mostram como serão. É uma nova tipologia do programa. Muda daquela muito diferente, da primeira fase, né? Mais moderno. Nós temos 4 pavimentos em vez de 3. Nós temos uma vaga de estacionamento para cada apartamento. São várias inovações, por isso o Prozami Mais. Né? São várias inovações. Áreas comerciais. Para quem tem lá, dos moradores que já foram identificados, que trabalham com comércio, vão ter suas áreas comerciais, áreas de esporte, lazer, praças, acessibilidade, paisagismo. Isso começa quando efetivamente a ser trabalhado? Nós estamos agora, nesse momento, com várias licitações já na praça. Nós temos 2 licitações que foram encerradas semana passada, foram publicados o resultado das propostas de preço, que são 2 pequenos parques que serão construídos, que vão dar mais ou menos 100 unidades habitacionais, são os primeiros em áreas que já foram desapropriadas pelos outros programas. Nós chamamos áreas remanescentes. 2 pequenos parques já vão receber os primeiros moradores. Mas a obra que vai ser ali próximo do Manaus 2000 já está na rua, a abertura, se eu não me engano, a entrega das propostas será dia 4 de abril, né? E a outra obra maior já está no BID para análise, porque o BID faz toda uma análise prévia da documentação que a gente envia, as planilhas, projetos, etc. Aí ele libera, da não objeção, a gente segue com a licitação conforme as políticas do banco. Né? Então essa licitação deve iniciar agora em abril, deve encerrar em maio, e a grande obra na comunidade da Sharp deve começar ali em meados de junho. Olha que legal. Ô Marcelo, eu queria agradecer a tua presença aqui no Conversa Política. A gente sempre ressalta que esse espaço aqui é, na verdade, uma oportunidade do telespectador, da pessoa que está assistindo pela internet, poder conhecer um pouquinho mais como funciona esse bastidor, né, do processo político. Né? A gente, isso talvez seja um papel da mídia, né? Muitas das vezes a gente fica ali no âmbito do superficial, né, das notícias mais pontuais, e esse bate-papo é uma oportunidade das pessoas entenderem um pouco mais como as coisas acontecem. Obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço muito o espaço aqui. De fato, nós estamos trabalhando muito, sempre trabalhamos muito no governo, mas agora estamos trabalhando mais ainda para que a gente consiga executar todos esses projetos que a UGPE tem recebido, não só o Prozami Mais, nós estamos recebendo outras demandas também do governador, como projetos especiais. Estamos celebrando diversos convênios com prefeituras, tanto da capital quanto do interior, todas aquelas ações, o protocolo de intenções que foi assinado entre o prefeito Davi e o governador Wilson. Estão indo pela UGPE? São executados, os convênios estão sendo firmados com a UGPE, o legal. passe livre, né, dos ônibus pela UGPE, o Asfalto Manaus 1 e 2, que vai trabalhar 15 mil ruas na cidade de Manaus, também pela UGPE, reforma das feiras. Então nós estamos muito felizes em poder contribuir com nossas equipes na UGPE para poder acelerar esses processos
junto às prefeituras, tanto da capital como do interior, para que as ações também ocorram de forma célere. Também o governador determinou a gente elaborar um programa estadual de modernização da iluminação pública no estado, com iluminação em LED, que foi fruto da experiência que nós tivemos em Maués. Em Maués, com o PROSAI, nós tornamos a cidade toda 100% em LED. Né? Foi uma experiência muito rica que ele pediu para criar um programa. Esse programa já deve começar agora no mês de abril, iniciando pela cidade de Tefé e Parintins. No Festival de Parintins, Parintins vai estar todo iluminado em LED. Bem, obrigado. Eu que agradeço.